Olá, pessoal. Eu sou o Diogo Fontana, escritor, fundador da Editora Danúbio, e estamos começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro da Literatura Brasileira, o programa onde eu e o Douglas Lobo comentamos as notícias literárias e do mercado editorial. Tudo bem com você aí, Douglas? Tudo bem, tudo ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem algum aviso aqui, deixa eu abrir a pauta. Tem, vamos lá. Prêmio Danúbio de Literatura 2025, está rolando, né? Até dia 14 de março, inscrições então na reta final. Dá uma olhadinha em www.premiodanubio.com.br. Um prêmio para contistas e romancistas, e quem vencer vai ser publicado pela Editora Danúbio. Também, outra novidade, no blog tem 2 textos recentes, tem uma resenha do Pedro Dias sobre um romance do Emmanuel Carrère, escritor francês, e tem um conto do Daniel Emer, que é um escritor que vai estrear esse ano na literatura com romance pela Editora Danúbio. Também outro anúncio, o primeiro livro de 2025 vai sair agora em março. O primeiro livro da Editora Danúbio é o livro Drummond e a Poesia do Pensamento em Claro Enigma, do professor Ranieri Ribas, da Universidade Federal do Piauí. É uma interpretação nova da poesia do Drummond, mostrando a rivalidade velada dele com o Jorge de Lima. É bem interessante, é um catatal de 600 páginas, com mais de 600 referências, muito bem documentado e muito sério. Então, é o primeiro livro de 2025. Vamos para as notícias, então. Sempre aquelas notícias bem agradáveis, que animam a nossa vida. Pesquisa sugere possibilidade de correção do preço do livro no Brasil. Aqui me chama a atenção uma coisa, aqui. Depois a gente vai linkar com outra notícia. O preço médio do livro no país caiu 36% em termos reais desde 2006. Ou seja, se você levar em consideração a inflação desde o período, o livro está mais de 1/3 mais barato do que era há quase 20 anos. O que você acha disso, Douglas? Você quer dizer, então, que os livros se tornaram mais baratos, apesar do valor nominal enganar a gente? Bastante mais baratos. Eles são 36% mais baratos do que eram há 19 anos. Tendo em vista que o público diminuiu, né, é a implacável lei da oferta e da procura, né? Então, não há como... Agora sim, cai por terra, então, o argumento de quem diz que não lê porque os livros são caros, né? Nunca foram tão baratos. E na verdade, se você entrar na Amazon e pegar, por exemplo, livros importados, que eu leio muito em inglês, os livros estão, assim, absurdamente baratos, eu acho. Eu não gosto de falar muito, que vai que a Amazon escuta e resolve aumentar o preço, mas, e por exemplo, nacionais, eu vi os Sertões de Euclides da Cunha, R$30 o livro. Não é edição Converte boa. em dólar, então. Vira poeira. Isso me lembra uma vez que eu fui numa promoção quando tinha a FNAC, né, aquela cadeia francesa de livrarias que operava no Brasil e saiu porque estava tendo prejuízo. Eles venderam a operação para a Livraria Cultura por R$1, que eles descobriram que era mais barato fazer isso do que pagar as multas trabalhistas que eles iam ter que pagar. A Editora Abril também foi vendida por R$1. Então eles fizeram isso. E uma vez na loja deles em Curitiba, tinha um daqueles box com vários livros bem baratos, eram R$1,99. Livros, estavam dando os livros, né? E um dos livros era a autobiografia do Jean Willis, estava lá por R$1,99. Olha, os livros no Brasil, eles são quase todos a biografia do Jean Willis, porque os preços têm que ficar quase a R$1,99, porque ninguém leva, né? É verdade. R$30. Aqui, continuando a notícia, tem informações aqui mais detalhadas, né? Comparação, né? Uma das entrevistadas a respeito do assunto, dizendo: show é um bom exemplo. As pessoas consideram caro, mas não deixam de consumir. Interessante perceber também que alguns desses bens têm preço médio mais alto que o livro e ainda assim as pessoas consomem. Na maioria dos casos, mais de 5 vezes ao ano. O preço não é, portanto, uma barreira para que as pessoas consumam. Show é muito mais caro que livro, né? As pessoas não deixam de ir. Perfeito, com certeza. Shows são caríssimos, na verdade. Se tornaram caros, que eu brinco, na minha época não era caro assim, não, porque eu era um adolescente, eu consegui ir para shows, eu era universitário, eu consegui ir para shows, mas eles ficaram absurdamente caros. Outra coisa que também está muito cara é refeições, almoços. As pessoas estão pagando uma fortuna por um almoço, por um jantar no fim de semana, mas se você cobrar R$10 num e-book,
elas acham que é caro. Elas dizem que não lê livros porque são caros. Uma das razões para a diminuição do preço é a eficiência das gráficas. Isso, de fato, realmente melhorou. Hoje em dia a impressão digital é barata, então esse é um dos motivos. Mas o preço não é formado só por custo, né? O valor, se for ler lá os 6 lições de Ludwig von Mises, você vai ver que valor não é por hora trabalho, que nem pensava Karl Marx. De fato, a ideia de que basta de que só o custo é a composição do preço é meio. Na verdade, o valor de uma mercadoria é quanto alguém está disposto a pagar por ela. Exatamente, uma valoração subjetiva, vale quanto eu acho que vale. Sim, se eu chegar com um copo d'água em alguém que está morrendo no deserto, eu vendo aquilo pelo todo o dinheiro que a pessoa tiver, ela vai comprar. Então... Exatamente, essa é a dinâmica da formação de preço, né? E o fato do livro estar ficando realmente cada vez mais barato no Brasil mostra que não há uma valorização do livro. Não há uma valorização e, ao mesmo tempo, o preço baixo não está criando uma expansão do público. Não, pelo contrário, nós já comentamos aqui no programa da última pesquisa que mostra que vem caindo, né? E caindo assim, nos Estados Unidos, quando as editoras começaram a publicar aquelas edições paperback, que a gente chama de capa mole, né, aqui, ou edição de bolso também, houve uma ampliação do público. Mas é porque eu acho que o preço baixo só amplia público se o público perceber o valor daquilo. Exatamente. O preço é uma barreira. A pessoa quer, mas é caro. Aí você barateia, a pessoa compra. Aqui... Exatamente, é história boiada, mas não é o caso aqui. O preço caiu quase pela metade, gente. 36% é muita coisa. Não é pouco, não. E outra coisa interessante, ó, que desmistifica essa ideia de que o brasileiro não lê, esse papo furado. Mentira de brasileiro quando diz que não lê porque é caro. Mentira. Ó, os preços dos livros no Brasil são mais baixos que na América Latina e também que na Europa e nos Estados Unidos, diz aqui a reportagem. Aliás, não falei a fonte, a reportagem do Publish News. Né? Pesquisa sugere possibilidade de correção do preço do livro no Brasil. Esqueci de ler a manchete. Então, essa é a manchete e a fonte é Publish News de 19 de fevereiro, dessa semana passada. Ou seja, isso é uma experiência que eu posso dizer por conta própria. Eu tive no Chile há 2 meses, visitei livraria, e tive no Uruguai em 2023, em novembro, e os nossos livros são muito mais baratos que no Uruguai e no Chile. E sim, América Latina, sim. Né? Agora, se você levar em consideração nos Estados Unidos e na Europa, também são mais baratos. Ou seja, o livro no Brasil é barato relativamente a outros países, é objetivamente barato. Você pode dizer, não, os livros no Brasil são mercadorias baratas, se você levar em consideração os preços do mundo, né? Outra coisa interessante aqui dessa reportagem, alguém entrevistado fala uma coisa que é verdade. Ó. Se você for ao shopping center, assistir a um filme e depois jantar, ou seja, ficar em torno de 4 ou 5 horas lá, pagará R$60 de estacionamento. Não é verdade? Acho que uma cidade como São Paulo, você paga facilmente isso aí no shopping, né? Mas o povo não está pagando R$50 no hambúrguer. Então... Pelo iFood, né? É isso mesmo. Então, e os cartões a R$30 não vende. E aí tem uma situação complicada. Poxa, é caro porque não quer. Se você disser que é R$5, o sujeito não quer. Tem coisas que por R$5, ó, Diogo, é R$5 para você ir no show da Anitta. Eu não pago. Você paga R$5 para ir no show da Anitta? Não pago. Você ganhar o ingresso, você vai no show da... Não, passa adiante ou eu vendo caro, para quem gosta. Você vai no show da Beyoncé, lá, tá aqui, ó, Douglas. Ingresso camarote para você aqui. Eu não vou. Mas aí a gente fica numa situação complicada, porque os preços dos livros estão baixos e o público consumidor é pouco. Sim. Então, você pergunta, como é que uma editora se viabiliza nesse contexto? Porque, veja bem, preço baixo, se o público fosse amplo, no final ganhava em escala, ganhava em quantidade, né? Mas a gente tem um mercado em que o público é pouco e o preço está caindo. Aí eu faço o link com outra reportagem aqui, saiu no UOL, assinada por Rodrigo Casarim. Livros no Brasil.
A data aqui é 12 de fevereiro. Livros no Brasil. Ricos reclamam do preço e classe C é que mais compra. Os ricos reclamam do preço no Brasil. O livro mais barato do mundo. A Câmara Brasileira do Livro divulgou na última semana a segunda edição do Panorama de Consumo de Livros, pesquisa feita pela Nielsen, que apura quantas andam as compras de livros feitas por brasileiros com mais de 18 anos. No geral, os dados apurados em 24 são semelhantes aos apresentados na primeira edição, referentes a 23. O mais preocupante, em consonância com outras pesquisas, é a indicação de que o Brasil lê pouco. Isso aí nem precisa pesquisa, mas tudo bem. Aqui olha a informação do quanto lê pouco. Né? 84% dos brasileiros acima de 18 anos não compraram livro nenhum nos últimos 12 meses. 84%. Eu vi em algum lugar que na França é justamente ao contrário. Eu não sei dizer a fonte, mas eu li em algum lugar de que na França 85% dos franceses leem. Aqui, praticamente 85% dos brasileiros não leem. É quase o mesmo número. Mas se tu fizer uma pesquisa, a maioria acha que vai ficar rica. Não sei que vai ser pago para quê. O sujeito não compra um livro de R$30, mas gasta o dinheiro que não tem, pega empréstimo de caixa eletrônico para fazer o jogo do Tigrinho, para apostar no jogo do Tigrinho. Que desgraça, gente, que desgraça. Dentre os entrevistados que não compram livros, olha só que maravilha. A maioria diz que poderia mudar de hábito caso encontrasse preços melhores ou mais justos. Bando de mentiroso! Bando de mentiroso. São as classes A em primeiro e B em segundo que mais se queixam do valor. Outro indicativo de que o maior problema talvez esteja em que como valorizam pouco os livros. Cara, a classe A brasileira paga R$3.000 para ir no Cruzeiro e ver show do Roberto Carlos. Sim. É isso. Paga uma fortuna em bobagens domésticas, utensílios domésticos desnecessários. Sim. Roupa, uma grife. Vai das lojas de shopping das grandes capitais para ver como as grifes estão bem. Agora, ao mesmo tempo se pretende uma elite no sentido de conduzir o país. Ao mesmo tempo acha que sabe os caminhos, né? Sim, a forma com que esse pessoal da elite brasileira desdenha as classes populares é de vilã de novela, né? É engraçado, porque sabe aquela personagem típica, vilã de novela? Aquela arrogante, aquela vilã rica e arrogante, Odete Roitman e tantas outras que tiveram na teledramaturgia brasileira. Ela é uma profecia que se autorrealiza, porque a rica brasileira assiste novela. Aí ela incorpora aquele personagem para si mesma, e aquele personagem vira realidade. Você é uma elite que vê coisa que é feita para a classe D. Mas e aí o cara quer, quando um jovem começa a trabalhar com uma dessas pessoas, a pessoa quer ensinar o jovem, como se ela tivesse algo a ensinar, né? Na verdade, ela não tem nada a ensinar. Os consumidores de livros no país estão principalmente nas classes C, 43%, e B, 38%. Que vergonha, gente, que vergonha. Ou seja, a classe média, basicamente, né? É a classe média que lê um pouquinho. Pouquinho. Sim, 84% dos brasileiros não leem. Continuando aqui, né? Uma coisa interessante. Indo além, olhando para quem comprou pelo menos 10 exemplares no último ano, a vantagem é das mulheres sobre os homens. No geral, as mulheres aqui compram mais livros, elas são a maioria do mercado. E quando você põe a lupa em quem compra mais de 10 livros por ano, elas compram bem mais, é 62% a 38% a proporção. A mulherada está de parabéns. O problema não é a quantidade, que é a qualidade daí, né? É verdade. Até compra um livro, mas que livro? Você vai ver lá na Amazon, tem aquelas literatura meio pornô soft, ou pornozão mesmo, o CEO que não sei o quê. Essas coisas viram horrores, esses e-books, e é só uma telenovela. A foto é sempre o cara com a blusa aberta, né? E cheio de pelo no peito. É só sacanagem. Isso aí a mulherada lê adoidado, lê 20, 30 por ano. Esses e-books.
Agora, está tendo debate lá nos Estados Unidos de por que as mulheres leem isso, as editoras estão publicando muito isso. E elas estão esquecendo que talvez os homens possam ler se publicarem livros menos femininos, vamos dizer assim. Publicarem livros mais... Aqui tem umas questões lá nos Estados Unidos, por que é que os homens não leem? Aí tem várias teorias, mas uma delas é talvez porque as editoras não estejam publicando nada que não seja voltado para o público feminino, né? Masculino, no caso, né? Desculpa, exato. Mas eu acho complicado também qualquer segmentação nesse sentido. Vou começar a publicar livro de homem, aí vai começar a vir umas tosqueiras também, né? Então, assim... besteira mesmo. Agora, esse negócio da qualidade do que a mulherada lê, eu acho que não, é uma amostragem, mas quando eu fui livreiro, a minha livraria tinha a seção de livros usados, tinha sebo. E volta e meia aparecia o pessoal lá para vender. Chegava, saía do porta-mala, aquela caixa cheia de livros, e muita menina surgia, menina de 18, 20 anos, que por algum motivo queria vender os livros, e às vezes chegavam assim, com 30, 40, 70, 80 títulos, e era só besteira. Mas só besteira. Eu ficava assim impressionado. Você leu tudo isso? Eu até perguntava, assim, aquela pergunta imbecil, mas de propósito, né? Aí você leu tudo isso? Sim, eu li. Eu pensei, tá bom, né? Pensava, tá bom, para que você leu tudo isso? Não tem vantagem nenhuma. Era só besteira, era 50 tons de cinza, era... não lembro o que tá. Crepúsculo, coisas que eram da moda, 10 anos, 10, 12 anos. E outras besteiras, não é? Mudando de continente aqui, então, mudar de assunto. Notícia do The European Conservative. How J.K. Rowling defeated the transgender movement. Como a J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, venceu o movimento transgênero. E a reportagem fala das mudanças políticas nos Estados Unidos, Donald Trump, etc., de como há uma coalizão, que há 10 anos, mais ou menos, esse movimento estava em ascensão e agora parece estar ruindo, pois há uma coalizão de conservadores e até mesmo radicais feministas. Então você tem o Elon Musk e o J.K. Rowling do mesmo lado, né, contra esse movimento. E daí cita uma lei do governo escocês contra o discurso de ódio, The Scottish Government's Hate Crime and Public Order Act, de 2021. E daí a reportagem cita que a lei é deliberadamente vaga, o que causa um efeito assustador, né? É o que se chama de tipos penais abertos. Você criminaliza condutas muito subjetivas. Então, no fim, o julgador... O juiz ali fazer o que ele quiser, né? Se ele não gostar da pessoa, ele pode enquadrar. E justamente quando isso veio à tona, a J.K. Rowling corajosamente se ergueu contra isso, está dizendo aqui a reportagem, e numa série de tweets, na época era Twitter ainda, e eu anotei um desses twitters aqui que é interessante. Ó. A liberdade de expressão e crença acabaram na Escócia se a descrição precisa do sexo biológico for considerada criminosa. Freedom of speech and belief are at an end in Scotland if the accurate description of biological sex is deemed criminal. Porque nesse caso aí não é o controle do... como dizia o Olavo de Carvalho, isso não é nem controle do discurso, é o controle da sua visão. Da percepção, da cognição. Né? Você é obrigado a perceber as coisas como o Estado quer. Entendeu? E criminalizar algo que não tem como ser criminalizado, né? Que a descrição precisa de uma realidade biológica. Sim, perfeito. Você não pode dizer que... Como o Estado dissesse, isso aqui é um cachorro. Se eu não chamar isso aqui de um cachorro, eu pratico um crime. E aí termina a reportagem aqui assinada Jonathan Van Maren, sobrenome holandês aqui, mas é um canadense, escritor canadense, conservador, e aqui ele termina no último parágrafo dizendo, contra todas as chances, ela está vencendo. Olha, a J.K. Rowling, para mim isso aí é o poder do escritor, né? Ou de uma escritora. Sim. É o poder do escritor, uma escritora que foi cancelada por causa das posições dela e todo mundo jogou pro saco o fato de que ela doou
Ela doou, salvo engano, 1/3 de todo o dinheiro dela para causas sociais, e não foi pouco dinheiro, né? Ela doou 1/3 de todo o dinheiro que ela tinha para causas sociais, alguns anos atrás. Né? Isso tudo foi convenientemente jogado fora, inclusive coisas que foram inauguradas com o dinheiro dela e que tinha o nome dela, mandaram tirar o nome dela, mas não devolveram o dinheiro, né? O dinheiro ninguém devolve, né? Mas tira o nome dela. E, de fato, é o poder do escritor, como a gente já viu aqui no Brasil recentemente, né? Com o Olavo de Carvalho, e a gente vê... Eu nem sou muito fã dela, nem sou fã, não gosto de Harry Potter, não é minha praia, mas pelo menos dá para ver que é uma pessoa. Ela não tem ela é uma progressista, feminista, mas ela não precisa pegar um pacote completo de crenças e aderir àquilo, né? Na verdade, o turning point dela, eu acompanhei isso na época, foi quando o Congresso da Escócia foi normatizar todas essas questões de minorias transgênero, homossexuais, etc. No momento que o parlamento foi normatizar, o parlamento percebeu que se normatizasse aquilo, a sociedade entraria em colapso. E uma série de questões se colocariam. Por exemplo, um homem alega que ele é mulher, aí ele é preso. Aí ele vai para um presídio feminino. Então você bota um homem num presídio feminino, numa cela com mulheres, etc. Então, quer dizer, tinha uma série de questões práticas que o parlamento topou e que o parlamento meio que recuou nessas questões. E aí foi meio que um refluxo, uma reversão desse movimento. E aí foi nesse contexto que a J.K. Rowling começou a se manifestar, muito preocupada, por exemplo, com a questão dos jogos esportivos, né? Por exemplo, que você tem um atleta trans com hormônios masculinos, né? Disputando com atletas mulheres com hormônios femininos, portanto, quebrando a equidade na disputa, né? Dando uma surra, né? Baixando sarrafo, fazendo aquilo que a Lei Maria da Penha proíbe, e os caras fazem com o aval das comissões do Comitê Olímpico. Uma luta acho que já teve até luta de boxe, que a mulher ou arregava ou morria, né? O que eu falei da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha devia se aplicar a essas lutas de boxe, isso sim. Que loucura. Agora não dá para minimizar a coragem dela, porque hoje em dia demanda muita coragem de fazer isso que ela fez. Que foi exatamente a mesma coisa que o Jordan Peterson fez antes no Canadá, né? O que alçou o estrelato, no caso ali, foi uma situação ambígua, né? Porque sendo que o Jordan Peterson famoso e rico, né? Mas ele o Jordan Peterson, acho que ele tinha menos a perder, porque ele já ficou famoso nesse nicho da direita, né? Mas enquanto a J.K. Rowling era famosa entre os progressistas, ficou famosa. Sim, ela tinha muito a perder mesmo. Foi bastante admirável isso, essa coragem. Coragem que poucos têm, pouquíssimos, a maioria se caga de medo. Os atores do filme rejeitaram ela, sendo que aqueles atores nunca teriam tido aquele papel se não existissem os livros, né? Quer dizer, toda a carreira desses atores se deve a Harry Potter, até porque depois do Harry Potter não fez nada relevante. Muitos deles não tiveram. Cerrando o galho onde estão sentados. Uhum. Outra notícia agora, Brasil. Revista Esquire, do Poder 360. Revista Esquire ganha a edição brasileira a partir de março de 2025. Revista norte-americana, que já contou com colaboradores como Ernest Hemingway e Gay Talese, terá 6 edições impressas ao ano no país. Me chama a atenção o fato de ser impressa. Você mesmo falou para mim, né? Perguntando, será que isso é uma tendência? Não sei, tomara que seja. O que você acha? Eu acho que é uma tendência. E, na verdade, há alguns anos eu tive a ideia na cabeça de lançar uma revista impressa. Eu desisti porque o desafio era grande demais. E eu cometi o erro, né, que a gente comete aqui no Brasil, de dizer para os outros que você vai fazer isso. Aí, lá vem, né? Não vai dar certo, é muita... Aí começa, aí isso aí vai desmotivando a pessoa. Eu aprendi a não falar mais. Mas, assim, eu costumo dizer que uma das maneiras de você identificar consumo, tendência de consumo, é o que você sente falta. Porque muitas vezes o que a gente sente falta, outras pessoas sentem falta. O tamanho do mercado é que não dá para saber. Mas, por exemplo, tu pega a revista Piauí, que era uma revista impressa, essa revista ela tinha um público cativo, ela tinha um público fiel. Eu sei porque o vizinho no meu apartamento no Rio, ele se mudou,
E ele deixou, acho que ele se mudou meio brigado com a imobiliária, e ele deixou os móveis dele lá, né? E meio que autorizou que distribuíssem, né? Aí a gente foi lá ver o que tinha de bom. Tava cheio de revista Piauí. O cara acumulava revista Piauí, entendeu? E, quer dizer, era uma revista que o formato impresso, grande, textos grandes, ou seja, contra tudo que dizem que é para você fazer, porque diz que o certo é você fazer tudo digital com texto desse tamanho, porque ninguém gosta mais de ler. A revista fez o contrário disso e ela conseguiu um público. Eu não sei se esse público é alto, eu não sei se o faturamento é alto, eu não sei se ela consegue se manter, mas que existia um público, existe. Eu acho que existe público para impresso. Eu, por exemplo, sou um público para isso. Eu também sou. E eu leio revistas estrangeiras. Eu assino a New Criterion e a New York Review e gosto de ler na versão impressa quando ela chega. Nossos correios maravilhosos entregam, o que com a New Criterion é quase impossível para mim, mas a New York Review ainda chega. Picado, atrasado, não chega a todas, mas chega para mim. Não, eu comprei aqueles guias americanos que tem revistas, né, que os escritores usam para enviar, que eu estou tentando mapear um pouco o mercado americano. Cara, é cheio de revista impressa. Mas é um monte, claro que sim, continua um mercado muito grande nos Estados Unidos. Não sei se lá tem banca de jornal ainda, talvez não tenha, mas por assinatura, o sujeito compra e recebe em casa, tem, e não é pouco, não. A New Criterion, se não me engano, são 14 mil assinantes, uma coisa assim. E para o tamanho dos Estados Unidos é pequenininho, é uma revista pequena. Sim. Se eu conseguir fazer 14 mil assinantes no Brasil, seria um acontecimento. Agora, ainda a revista Esquire. Essa sua notícia, ela fez eu pular de alegria, mas depois eu fui ler, aí eu... É isso que eu vou falar, né? Maravilha, que legal, uma revista impressa, razoavelmente literária, inclusive na reportagem, aqui nos hashtags da reportagem, aqui na indexação, está aqui jornalismo literário, eles indexaram como jornalismo literário. Fundada nos Estados Unidos em 1933, a Esquire aborda temas como moda, estilo, cultura e política. A edição brasileira terá o ator Cauã Raymond no conselho editorial. Então... O Cauã Raymond, ele era barman do Kiwi Bar, na Praia Brava de Itajaí, lá no Canto do Morcego, lá do Arung. Assim que ele descobriram ele, foi parar na Globo. É o barman, ator de novela. Eu acho que ofereceram o cargo para ele, ele perguntou o que é Esquire. Aí mandaram um vídeo no YouTube para ele. Tá aqui, o vídeo aqui de 5 minutos. Então tá bom. Agora uma reportagem muito interessante, um artigo de opinião do Estadão. Quem mandou isso aqui foi a Bruna Torlai. Deixa eu ver de quando que é isso aqui, não tem data, não tô achando. 1º de fevereiro de 2025. Assinado por Dirce Valtric do Amarante, que é uma professora da UFSC, Federal de Santa Catarina. Eu vou ler quase inteiro, porque isso aqui é importantíssimo. Os críticos literários e os anunciantes de livros. Em uma era que parece se configurar como a da pós-crítica, os pré-requisitos para quem avalia uma obra literária são cada vez mais relacionados com a regularidade de publicações e o número de seguidores nas redes sociais. Blá, blá, blá. Eu achei interessante aqui no começo uma coisa que eu nem sabia, porque não repercutiu talvez o suficiente. Ela dá o exemplo do crítico francês que colocou em xeque a atuação de Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui. Você viu isso? Eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, mas eu não li a crítica, mas eu fiquei sabendo. Parece que ela chamou ela de monocórdia. Eu não sei porque eu não vi o filme. Então... Não, chamou ela de monocórdia, aí começaram, teve uns posts na internet explicando para as novas gerações o que é monocórdia. Sabe o que é monocórdia? Adjetivo usado por não sei o quê, para se referir. Pergunta para o chat GPT, né? Daqui a pouco eles vão usar do chat GPT para amarrar o cadarço. Vamos ver aqui. Sobre o crítico literário. A sua capacidade de influenciar estaria atrelada ao número de seguidores que ele tem. Quanto mais seguidores, mais abalizado seria o crítico, aos olhos daqueles que estão dispostos a acatar suas opiniões. Oráculos, eu falei ironicamente. A palavra crítico, aliás, poderia ser substituída, neste caso, por anunciante de livro, ou ainda por crítico anunciante, e a sua atuação pública configuraria uma espécie de pós-crítica, um tipo de discurso que, a meu ver, impõe um novo modelo de análise e comunicação.
Algo que realmente chama a atenção é a quantidade de livros que essa nova proliferação de críticos anunciantes consegue ler por semana ou por mês. Será que ela está falando de booktuber? Eu não sei exatamente. Eu acho que ela está falando de booktuber, sim, porque principalmente eu acho que no TikTok, porque é tipo 4, 5, 6 livros por semana que o povo divulga lá. Aí começa esse debate, que não é só aqui no Brasil, já está acontecendo lá fora também, que é tipo, o povo divulga o livro, mas eles conseguem ler esses livros nessa velocidade com que eles divulgam os livros. Olha, eu já vi muita gente fazendo divulgação de livro da editora Danúbio, que é só reproduzir a sinopse e a orelha. Mas não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias. Várias vezes desses influencers de Instagram e de YouTube, lá, vamos divulgar o livro do fulano. Não leu, não. Ou se leu, não tem o que dizer mais do que já está dito na sinopse. Aliás, eu percebi que a sinopse pauta essas pessoas. Quando eu vou escrever a sinopse, eu já sei que eu estou pautando esses caras. Aí também tem casos, tem um caso que a Tatiana Feltrin denunciou, que foi de uma booktuber que foi falar do livro Drácula, e aí o modo como ela fala, de acordo com a Tatiana Feltrin, eu confesso que eu não vi isso, mas não percebi isso, mas de acordo com o que ela fala, a booktuber não tinha lido o livro, tinha visto o filme. Aí ela falou do filme, mas não do livro. O filme tem 300 filmes sobre Drácula também. Os seguidores, antes chamados de leitores dos anunciantes de livros, parecem não questionar nem o número de livros que o anunciante diz ter lido, nem mesmo se a qualidade daquilo que é indicado por ele é realmente efetiva, tanto do ponto de vista estético como do histórico. Cabe questionar se vivemos o tempo da pós-crítica. É a pós-crítica mesmo. A gente fala, no Brasil acabou a crítica literária. Não tem crítica. Pós-crítica. Isso não é crítica, isso é divulgação. Isso não é crítica. Sim, crítica, não é crítica, exatamente. Não é crítica mesmo. Ela fala do espaço reduzido que a crítica literária tem, né? Podemos passar a temer que críticos como Otto Maria Carpo, Antônio Cândido e Beatriz Sarlo, recém-falecida, estejam se tornando cada vez mais raros. Cada vez mais raros não, extintos, acabou. Sim. Algumas razões para a escassez de críticos e para o desaparecimento da crítica. A mais óbvia é o espaço reduzido para textos dessa natureza. Este fato acontece. Mas se o sujeito quer mesmo, é vocacionado, ele faz num blog, gente. Sim. Ele faz no Substack. E também tem uma coisa, Diogo. Hoje, publicar um livro hoje é muito mais fácil do que era no passado. Então, absolutamente nada impede alguém com pretensões críticas, por exemplo, de fazer ensaios amplos, analisando os escritores contemporâneos, absolutamente nada, e publicar em livro, absolutamente nada. Ele não vai conseguir que um veículo de comunicação dê espaço e pague. Apesar que tem o Jornal Rascunho, tem o 451, até tem. Mas agora, se ele quiser ser remunerado, é outra história. Agora, se ele quiser fazer por senso de dever, por vocação, por gosto, nada impede de fazer por conta própria. Talvez não haja mais espaço para ensaios críticos, breves ou extensos, porque se acredita que os leitores não se interessem mais por eles. Aquilo que você falou, né? Que agora o pessoal diz que não é para escrever texto, é para escrever... É só tweet agora, né? Mas é a velha história. Se você vai montar uma hamburgueria, nunca parta do pressuposto que as pessoas não gostam de hambúrguer. Pessoa que não gosta de hambúrguer não é seu público. Você tem que fazer aquilo para quem gosta de hambúrguer. Então, as pessoas não deveriam escrever livros achando que as pessoas não gostam de ler livros. Escrever livro para quem não gosta de ler, né? Fazer crítica literária para quem não se interessa por textos longos sobre literatura. Loucura isso, gente. Esse foi o erro que o jornalismo impresso cometeu. O jornalismo impresso, em dado momento no Brasil, eu estava dentro da redação na época, partiu do pressuposto que as pessoas que compravam jornal não gostavam de ler jornal. Eu não sei por que compravam. Aí começou uns textinhos desse tamanho, acabaram com as grandes reportagens, aí perderam o público, óbvio. A profecia se realizou. Não bastasse isso, hoje nem sempre os críticos à moda antiga têm a liberdade de... Isso aqui eu achei bizarro, eu vou começar a ler de novo, não sabia disso. Não bastasse isso, hoje nem sempre os críticos à moda antiga têm a liberdade de escolher sobre o que querem falar, ou seja, sobre o que realmente valeria a pena falar.
algumas publicações fecham com muita antecedência a lista de livros que deverão ser resenhados ao longo do ano. As obras são previamente escolhidas por alguma razão que parece escapa aos valores da crítica literária propriamente dita. Ou seja, cara, um dos papéis fundamentais do crítico literário, que é fazer essa separação, essa seleção do que vale a pena ser lido ou não lido, e logo do que vale a pena ser resenhado ou não resenhado, ou do que é importante ser resenhado para ser exaltado ou ser resenhado para ser espinafrado, o sujeito não tem liberdade para fazer isso. Ele virou ali um sujeito que vai ser contratado para escrever sobre o que o editor mandou. A seleção é feita antes. Daí, qual é o critério? Não sei. Aqui a própria ensaísta aqui não diz, né? Eu não sei, realmente não sei. Isso aqui me deixou perplexo, eu não sabia disso. Outra questão que vem à tona é a restrição de publicar em jornais e revistas de grande circulação artigos sobre livros lançados em anos anteriores. Ora, o crítico poderá ter lido uma grande obra, antiga ou contemporânea, publicada alguns anos antes, a qual mereceria ainda assim uma nova releitura que ressaltasse a sua importância e atualidade. A crítica séria poderia resgatar e apresentar essas obras, impedindo que elas passassem despercebidas, independentemente do gancho jornalístico que lhes garantiria de antemão o espaço das publicações. Isso aqui é trágico também, porque sabe o que isso quer dizer? Significa que o teu livro, que saiu pela Danube em 2021, e os meus em 2022, 2018, que são parte da literatura brasileira contemporânea, foram publicados em anos recentes, não vão contar com a possibilidade nenhuma de serem resenhados em um grande veículo de comunicação brasileiro. Sim. Nunca. Sim. Jamais. Ou seja, ou é resenhado assim que é lançado, ou não é resenhado nunca mais. Mas os antigos suplementos não tinham essa visão, não. Se tu pegar o suplemento do Estado de São Paulo, no primeiro número, o Antônio Cândido, que era o editorialista na época, não estava engano, acho que era foi um dos fundadores, ele deixa claro que o suplemento do Estado de São Paulo não vai se basear em critérios jornalísticos. Ele deixa isso claro. Ele não, no primeiro editorial, ele já deixa claro, justamente para evitar. Agora, o crítico inteligente, ele pega o lançamento do escritor, e aí ele aproveita para falar dos livros antigos. Falar de outra coisa. Tem como. Brizola dando entrevista. Brizola, qual que é a sua opinião sobre isso? Ele falava outra coisa. Falava outra coisa. Uma segunda edição pode ser um pretexto também. Tem como dar um. Eu até concordo que você não vai fazer uma revista literária, um suplemento literário, só falando do Lima Barreto, do Jorge Amado, do sei lá o que, de Homero, mas deixar de mão coisas publicadas de uma década para cá, ou principalmente de 5 anos para cá, é absurdo. Tem que ser só realmente lançamento, estrito senso. Não... Só os movimentos do mercado editorial, basicamente. Aí você pensa que os critérios devem ser meramente mercadológicos, até porque existe uma ambiguidade na relação entre essas revistas e as editoras, né? Porque as editoras são anunciantes dessas revistas. Sim. Existe essa tensão sempre. Ainda que seja visto como figura irrelevante, o crítico estabelece um cânone, já que ninguém dá valor a determinado autor até que um discurso o tenha consagrado. E essa é a nossa grande dificuldade, né? Eu não tenho dúvida do valor dos nossos livros e dos livros que eu publiquei pela editora. Eu acho que tem coisa muito boa, mas não tem ninguém. Sim, aí eu volto para aquela distinção que eu acho que eu fiz na nossa primeira ou na nossa segunda live. O escritor de perfil, vamos dizer, mais comercial, ele pode prescindir do crítico, porque quem faz a reputação dele é o público. E o marketing. Mas o escritor com um perfil um pouco mais literário, a reputação dele é feita basicamente pelo debate literário. E aqui diz, o cânone, contudo, não pode ser confundido com o sucesso imediato nem se basear na lista de best-sellers. Ao mesmo tempo, convém apontar que nenhum escritor precisa de críticos, mas de leitores que leiam simplesmente pelo prazer da leitura. Não é assim, porém, que as reputações literárias são feitas atualmente. Não é, se tu pegar o Graciliano Ramos, ele provavelmente tem mais leitores hoje do que quando ele era vivo. Mas ele já tinha reputação entre os círculos literários. O público veio depois, no caso dele.
Então, esse fenômeno realmente acontece. Então, dona Dirce Valtric do Amarante, professora do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, a senhora está de parabéns. Gostei do seu texto. Eram essas as maravilhosas notícias. Antes da gente terminar, vamos falar das nossas leituras, né? Vou instituir esse nosso quadro. sim. Sobre o que está lendo. Começa você. O que você está lendo aí para indicar para o pessoal? Eu estou lendo um livro do crítico literário, já que falamos de crítica literária, né? Foi coincidência, mas parece que foi combinado. Eu estou lendo o livro do crítico literário Edmund Wilson, um dos grandes críticos literários dos Estados Unidos. Ele é tipo Álvaro Lins, né, dos Estados Unidos. O nome do livro se chama Classics and Commercials. Uma crônica literária dos anos 40. Reúne os artigos que ele publicava. Ele é o que esse ensaio aí conclama que deve voltar a existir, o crítico literário de jornal, né? Então, ele publicava periodicamente nos jornais e depois reuniu em livro. Esse volume são os artigos dele publicados na década de 1940. E, assim, é uma pessoa que eu queria ler há muito tempo, porque já nos anos 90 eu me lembro que o Paulo Francis falava muito do Edmund Wilson, e estava na minha lista, e eu já tinha mapeado os livros dele na Amazon, mas estavam muito caros. Só que de uns tempos para cá ficaram baratos. Aí eu comecei a comprar. E assim, não há o que dizer, né? Você tem uma pessoa erudita, uma pessoa de extremo bom gosto, uma pessoa cujas opiniões não são lugares comuns. E no caso desse volume, reúne os dois ensaios mais famosos dele, eu acho. Eu confesso que eu roubei, que eu já fui direto para eles, e não, em vez de seguir a ordem. Na verdade, são três ensaios sobre um único tema, que é ele avaliando o valor da literatura policial. Esse ensaio é muito conhecido porque irritou todos os fãs de literatura policial, né? Porque ele dizia que o único escritor policial de valor era o Arthur Conan Doyle, que criou Sherlock Holmes. Todos os outros ele joga no saco de lixo. E também tem um ensaio dele sobre a literatura de terror, que também irritou muitos fãs do A.P. Lovecraft, né, que é considerado o grande nome do terror do século XX, e que basicamente o Edmund Wilson desqualifica, né, como escritor. Diz que ele não tem valor nenhum como escritor de ficção, diz que ele é um bom ensaísta em se tratando de gênero terror, porque o A.P. Lovecraft tem um tipo de história da literatura de terror que o Edmund Wilson reconhece o mérito, mas como escritor ficcionista de terror, ele não vê mérito nenhum. E também ele reduz um pouco também o valor de muitos dos escritores de terror que estavam em voga na década de 1940, porque o argumento dele é interessantíssimo, na verdade, porque ele diz que esses escritores eles estavam fazendo literatura de terror com base no elemento simbólico, os elementos simbólicos associados a terror, conto de fada, etc. E ele diz que talvez esses escritores devessem evoluir e começar a trabalhar o terror do ponto de vista psicológico. Ou seja, o terror ser só uma expressão de terrores reais que as pessoas têm na vida contemporânea, etc. E aí ele dá como exemplo de alguém que fez isso bem sucedido, que é o Edgar Allan Poe, que é um escritor que ele reputa, que ele valoriza. E aí é interessante, ele pega uma dessas coletâneas de terror que saíam na época e ele diz assim, a minha coletânea seriam esses escritores. Aí ele começa a indicar escritores que não estão na coletânea. E argumentando por que seriam. Então, achei muito interessante, muito interessante. E assim, o tom dele é aquele tom, assim, parece que ele está conversando com você, assim, o tom coloquial, isso eu achei legal. Não li. Eu só não li ainda. Gostei, vou ler esse livro aí. Eu comprei o livro do Goethe que você indicou mês passado, não li ainda, mas já chegou. Esse aí eu vou comprar. Quanto você pagou mais ou menos na Amazon, você lembra? Eu acho que esse livro aqui eu comprei por 80 e poucos reais, mas eu não sei se está esse preço ainda não. Quantas páginas tem? Ele tem... Sem os índices, só texto, ele tem 519 páginas. É barato para burro isso aí, gente.
É super barato. Minha leitura. Eu estou lendo o Ariel, do José Henrique Rodó, um filósofo uruguaio do final do século XIX, começo do século XX. Esse livro é de 1900. Eu já tinha ouvido falar desse livro na faculdade de História. Quando eu fazia faculdade de História, eu larguei a faculdade de História, né? Mas teve um evento da Cinemateca de Curitiba, na época, um congresso chatíssimo, chatérrimo, com os professores lá de várias universidades curitibanas ali, falando sobre determinados assuntos, e a gente tinha que ir para ganhar pontos de presença e horas suplementares e tal. E uma das poucas coisas que eu prestei atenção foi um sujeito falando sobre esse livro. O José Henrique Rodó, ele faz uma análise da cultura latino-americana, o que ela tem que fazer, o que ela deveria fazer, o que ela pode fazer no século que estava nascendo, né? Faz uma comparação com os Estados Unidos, faz críticas pesadas aos Estados Unidos e, para mim, críticas verdadeiras sobre o utilitarismo americano, etc. e tal, ao mesmo tempo concedendo uma admiração e um pasmo diante da capacidade de execução e de expansão material que os americanos têm e que continuam de modo colossal até hoje, né? Então sempre tem essa relação de ficar pasmo diante da capacidade deles e ao mesmo tempo... Groenlândia. Exatamente. A gente fica pasmo com o Império lá do Norte, como eles realmente sabem fazer as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo incomodados com a soberba, a postura de xerife dos Yankees e o mau gosto. Principalmente o mau gosto. O brasileiro não pode falar muita coisa, né? Mas ele, sendo um rio platense, ele tem mais legitimidade para falar de mau gosto ou bom gosto. Eles são mais refinados, né, do que nós aqui da Taba. E uma coisa irônica é que esse livro eu comprei pela Amazon também, e ele foi Made in United States, em Orlando, Flórida, impresso no dia 9 de fevereiro de 2025. E ele chegou para mim em poucos dias, ou seja, isso aqui eu só estou lendo graças à absurda eficiência dos Yankees, né? Mas esse não é o foco do livro. Ariel, por que Ariel? É o Ariel, personagem da Tempestade do Shakespeare. Tem Ariel e Caliban. Ariel representando os ideais mais elevados, Caliban, nossos instintos mais baixos. E é interessante fazer um paralelo entre esse livro de um filósofo uruguaio de 1900 e o que a cultura brasileira escolheu também no começo do século XX. O Brasil escolheu Caliban. A Semana de Arte Moderna de 1922 escolheu Caliban. Isso aí veio depois... movimentos como o tropicalismo e tudo mais. O Brasil escolheu os instintos, o Brasil escolheu a natureza desordenada e não o espírito, né? E nós escolhemos Ariel. O Graça Aranha queria que nós escolhêssemos isso. O Graça Aranha falava que a gente tinha que domar a natureza. Mas não, nós escolhemos Caliban. E agora, nessa escolha de Caliban, a gente tem a selvageria completa, só ver o que viraram nossas cidades, né? Primeiro houve na cultura, depois isso se manifestou na sociedade de forma brutal. Hoje em dia, a sociedade brasileira ela é semelhante em determinadas regiões ao que a gente vê no Haiti, ao que a gente vê na África subsaariana. Né? Sendo que a verdadeira selva a gente está entregando para os estrangeiros, porque para gerenciar a selva você tem que ser civilizado. Não dá para gerenciar a selva sendo selvagem, né? Essa é a verdade. Não. Então é um livro assim fascinante. Eu não terminei ainda, a leitura está na metade. Ele escreve maravilhosamente bem, que prosa maravilhosa em castelhano. E é um livro de filosofia. Não sei se tem edição brasileira. Se tiver, leiam. Se não, leiam em espanhol. Ariel, do José Henrique Rodó. É um parque em Montevidéu. É um parque bonito lá na capital uruguaia. Acho que é isso. Tem mais... Deixa eu ver se tem aqui os avisos. Deixa eu ver a pauta. Prêmio Danúbio, de novo, www.premiodanubio.com.br. Livrariadanubio.com.br. Entrem lá, comprem os nossos livros, sempre.
link na descrição do vídeo aqui, os livros da editora. Sigam-nos nas outras plataformas, Instagram principalmente, a gente tem bastante presença lá. Se está vendo aqui no YouTube, então curte esse treco aqui e se inscreve. E eu acho que é isso. Tem mais algum aviso aí para dar? Algum comentário? Não, só agradecer sempre esses debates nossos. Então é isso. Vou encerrar a gravação e até a próxima, Douglas. Um abraço. Até a próxima. Obrigado.